Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para falar de um assunto bastante temido pelos estudantes de direito. A tão esperada e tão temida prova da OAB. Afinal, ela nos assegura aquela carteirinha que permite exercermos a advocacia e também outras profissões, outras atividades jurídicas. Contudo, a prova é um desafio e agora em tempos de pandemia não é fácil estudar. Temos mais tempo, a maioria de nós, mas em contrapartida temos mais ansiedade e um mundo de material que também precisa ser selecionado. Esse vídeo ele busca dar algumas dicas, né, algumas pitadas aí preciosas que podem te auxiliar na preparação para a OAB. Ele não busca esgotar o assunto, é apenas assim um vídeo rápido para que você possa se atentar a alguns pontos importantes. E sem mais conversa, vamos às dicas. Primeira delas, organize-se. Já falei em vídeo anterior sobre a necessidade e importância de elaborar um quadro de horários. Quem de nós nunca falou, poxa, eu não tenho tempo para estudar? Acho que quase todos, não é verdade? Mas tempo, quem faz somos nós. A minha avó já dizia isso. E é muito verdade. O quadro de horários, ele permite que você identifique os momentos que você tem livre do seu dia. É muito importante nos dedicarmos a certos hobbies, certas distrações, certos entretenimentos. Sobretudo em tempos de pandemia, de distanciamento social. Isso é necessário para a nossa sanidade mental. Precisamos dividir bem o nosso tempo. Contudo, se eu faço uma tabela, eu consigo verificar onde eu posso incluir horas de estudo e onde eu posso incluir também horas de lazer. Lembrando que eu tenho que ter prioridades. Se o meu desejo é fazer a prova da OAB, que acabou de ser adiada, né, para outubro, conforme notícia da própria OAB São Paulo, eu tenho que focar um tempo para aquilo. De modo que eu posso deixar um pouquinho de lado o meu estudo de inglês, de francês, de italiano, de piano, de flauta, enfim. Não preciso eliminá-los, mas eu posso reduzir o meu tempo nessa planilha. Por isso, se você ainda não assistiu, dá uma olhada na planilha de horários que eu sugeri no vídeo anterior. Aliás, é um jogo rápido. Segunda dica muito importante: identifique o seu perfil. Cada um de nós tem um perfil de memorização e de aprendizado. Alguns são mais visuais, outros são mais auditivos, outros apenas assistindo a aula já memorizam, não é verdade? Que sorte tem esses. Eu era muito visual. Como eu era visual, o que servia para o meu aprendizado e memorização era justamente elaborar mapas mentais, resumos coloridos, fichas, cartões de memorização. Cartões, fichas com poucas informações, mas com informações relevantes. Utilizando também de métodos mnemônicos, estão recheados, aí, os meios virtuais, na verdade, estão recheados de métodos mnemônicos, que são justamente aquelas palavras, aquelas frases que ajudam na memorização. Por exemplo, LIMP, né? Temos aí os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas para aqueles que são mais auditivos, escrever demasiadamente ou fazer resumos em colorido não vai servir demais. Então, para esses, eu recomendo gravar no celular trechos daquilo que você estuda. Assim, nos seus momentos livres, aquele momento que você estiver cozinhando, tomando banho, se dirigindo no carro até o seu trabalho, você pode ouvir, fazendo a sua atividade física, por exemplo. Isso ajuda muito na memorização. Portanto, identifique o seu perfil para criar a sua estratégia de estudo. Terceira dica: cada fase um tipo de estudo. Isso serve para a OAB e para qualquer concurso público. Na OAB temos duas fases, temos uma fase objetiva e uma fase de peças, né? A segunda fase. Na fase objetiva, que é o foco desse vídeo de hoje, você vai se concentrar na resolução de questões. Aí eu já coloco a quarta dica: resolva questões de provas anteriores. O exercício ajuda muito na memorização e temos hoje vários canais, vários sites que disponibilizam questões de concursos de provas anteriores que servem aí para o nosso treino, né?
vivência daquilo que estudamos, que aprendemos. Busque sempre fazer questões das bancas examinadoras daquela prova. Por exemplo, se a banca é a CESP, busque fazer questões a respeito de temas relacionados ao direito elaborados pela CESP. Se é FGV, faça questões da FGV. E, preferencialmente, relacionados à mesma prova que você vai prestar. Então, OAB, temos várias provas da OAB passadas. Então, fixe o seu conteúdo treinando e praticando essas questões. Isso ajudará muito no aprendizado e também na memorização, porque você identificando aquilo que você erra, você acaba memorizando. Então, é importante, além de realizar as questões, corrigi-las posteriormente, mas não só como um gabarito comum que corrigimos em forma de prova, mas também verificando aquilo que erramos. Isso é um excelente exercício, eu sempre fiz isso na minha vida acadêmica e também enquanto eu prestava concurso, e sempre deu muito certo. Eu posso dizer que eu nunca tive dificuldades em passar em primeira etapa de concurso, que são as provas objetivas, de múltipla escolha, justamente porque eu treinava muito. Nessa fase, memorização é o canal, é o segredo. Próxima dica: estude antes de dormir. Estranho, né? Estudar antes de dormir é o tal do sleep learning. Isso, inclusive, já foi identificado pela ciência, né? A importância e também o valor de se estudar antes de dormir. Se você estuda antes de dormir, né? Aquele não precisa ficar estudando horas, né? Mas apenas ali uma meia hora antes do sono. Além de facilitar o seu sono, porque o sono vai chegar, né? E o sono é muito importante, já vamos ver mais à frente, para um bom aproveitamento em provas, aquilo que você estuda antes de dormir, ele é fixado de uma forma melhor enquanto você dorme, durante o seu sono. Isso já é comprovado cientificamente, porque as suas ondas cerebrais durante o sono contribuirão para isso. Quantas vezes você já não deve ter percebido isso? Eu vou contar e você deve se identificar. Às vezes você estuda, as coisas parecem confusas, você fala, não estou aprendendo nada. Aí você dorme, no dia seguinte as coisas parecem muito mais frescas, muito mais claras na sua mente. Pois é o efeito sono. Ele tem, assim, efeitos milagrosos. Outra dica, concentre-se no que mais cai. E aí eu associo isso com outra dica, que é justamente a necessidade de fazer questões de provas anteriores. Se eu faço questões de provas anteriores, eu acabo identificando assuntos que se repetem. Assuntos que são os queridinhos das bancas examinadoras, que são perguntados de formas diferentes. Então, ao fazer questões de provas anteriores, eu consigo identificar aquilo que cai com mais frequência. E, portanto, eu concentro a minha estratégia naquilo que realmente cai mais. Assuntos que caem muito pouco, eu vou estudar menos. E assuntos que caem mais, necessariamente eu vou me dedicar mais. Próxima dica, diversifique a matéria. Quando falamos sobre o quadro de horários, né, aquele quadro de estudos para organização que é primordial e é o primeiro passo em qualquer preparação para concurso ou prova, eu falei que ninguém consegue estudar horas a fio. Se alguém falar que estudava 8 horas, 5 horas, 4 horas seguidamente, sem repouso ou sem pausa, ele estará mentindo certamente. Então, o que você deve fazer? A ciência aponta que depois de 1 hora o seu rendimento cai. Alguns até antes, 40 minutos, 50, cada um vai identificar aí o seu limite. Você estuda essa 1 hora ou 40 minutos, dependendo aí do seu organismo, e depois você descansa alguns minutos. Vai tomar um café, assiste um pouco de TV, mas cuidado para não dispersar demais, para voltar. E quando você volta, você não continua na mesma matéria, você alterna. É muito mais produtivo você alternar assuntos e matérias do que você ficar estudando seguidamente a mesma matéria. Aquilo fica muito maçante. E como em orientação, eu sugiro ainda você diversificar entre graus de dificuldade. Estude no início, quando sua mente está mais fresca e mais descansada, matérias que você tem mais dificuldade. E na segunda parte dos seus estudos, ou terceira, dependendo aí da sua disponibilidade, você estuda matérias que você tem mais dificuldade. Alternando coisas que você gosta e coisas que você não gosta.
para você não ficar estudando somente aquilo que você gosta, que é uma tendência natural do ser humano, né? Ficar naquilo que é mais confortável. Por isso, diversifique. Se você tem 1 hora por dia para estudar, não tem problema. Faça o melhor com aquela 1 hora. Eu sempre fui assim, eu nunca tive horas a fio para estudar seguidamente, mas eu aproveitava muito bem o meu tempo. E é isso que eu sugiro para vocês. Daí a necessidade de se fazer a tabela de horários. Aí você vai encontrar horários dentro daquilo e é muito melhor você estudar bem feito, de uma forma bem organizada, do que você estudar horas a fio com a concentração na lua, né? Então essa é a minha dica. Outra dica, relaxe. Relaxe porque o nosso cérebro pode ser o nosso grande vilão. Eu sempre digo que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós podemos nos sabotar e isso é muito comum. Portanto, quando você estiver estudando ou quando você estiver na própria prova, viu que está muito tenso, muito nervoso, o que é plenamente natural, principalmente nos primeiros minutos de prova, pare e relaxe respirando. Respira profundamente. A respiração já é comprovadamente aí um método infalível para acalmar o nosso ânimo. Existem vários vídeos, vários materiais na internet aí sobre métodos de respiração e também de meditação. Você não precisa nem ir muito longe. Alguns minutos ali de técnica de respiração podem te auxiliar na memorização e também para manter o seu ânimo ali mais estável. Uma dica ainda é a respiração diafragmática. Pesquisem porque ela é infalível aí para amenizar o nosso nervosismo em momentos de tensão. Mais uma dica, familiarize-se com o seu material. Isso é muito importante mais na OAB para a segunda fase. Então, se você já está habituado com aquele código, não invente de levar outro código mais bonitinho, mais novinho no dia da prova. Leve o seu código surrado, sem anotações, é claro, né? Porque isso não é permitido na prova, mas aquele que você está habituado a estudar. Busque estudar com o material que você vai usar na prova, quando é permitido a utilização do material. E por fim, uma dica que eu acho muito importante nesses tempos de pandemia é: não se perca com os ladrões de tempo. É natural quando estamos estudando olharmos, dar uma espiadinha, sobretudo em tempos de trabalho telepresencial, videoconferência, home office, darmos uma espiadinha em redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Essa espiadinha é um perigo, porque quando menos nos damos conta, estamos lá já há horas naquele recurso que só está fazendo não perdermos tempo. Portanto, tenha cuidado. Se você quer ter um estudo produtivo, elimine ladrões de tempo. Coloque na sua planilha, no seu quadro de horários, momentos que você poderá fazer isso. Você não precisa excluir da sua vida, mas você terá que se disciplinar para não ficar olhando toda hora o celular, né? Ou a rede social no próprio computador. Ainda falando em computador, nós temos hoje acesso a muito material, por isso selecione. Se você gosta de assistir aulas online, perfeito, assista, mas também treine. O só ler doutrina ou só assistir aula não vai fazer você memorizar. Você tem que também batalhar, se esforçar. É como se você fosse um atleta. E ainda em tempos de e-book, de PDF, nós temos muito material virtual, utilize o velho e bom papel. Ele nos ajuda a memorizar e organizar melhor as ideias. Bem, encerramos por aqui. Espero que essas dicas tenham sido úteis ao estudo de todos. Esse é o primeiro vídeo de uma série chamada Você Pede, a Leide Explica. É fruto aí de uma sugestão de um aluno, e eu também deixo aberto o canal através do meu e-mail, leide.docência@gmail.com, para o envio de perguntas, questionamentos e sugestões de temas para serem debatidos nesse espaço. O objetivo é divulgar conhecimento e aproveitar o período aí da quarentena e do recesso escolar para tratarmos de assuntos interessantes. Um forte abraço, muito obrigada e fiquem com Deus.